É isso, vamos lá, 7h22 no Rio. Hoje, na entrevista do dia do Papo Reto, vamos falar sobre o Cine Livro, que é uma ação social para leitores e autores e que vai acontecer na Biblioteca Popular João do Rio, em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. E quem vai conversar com a gente sobre esse evento é a Suzana Vargas, que é a fundadora do Instituto Estação das Letras, que promove aí o evento e vai contar pra gente os detalhes. Deixa eu falar já com ela. Bom dia, Suzana, bem-vinda ao Papo Reto. Bom dia, Wellington. Bom dia aos ouvintes. Vamos ao Papo Reto. Vamos ao Papo Reto aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e parabéns aí também pelo projeto, mas já quero que você comece contando pra gente como que vai ser esse Cine Livro, qual é a proposta. Eu já adiantei aqui que vai acontecer na Biblioteca, Popular João do Rio, em Irajá, não é isso? Isso, a partir da semana que vem, da quinta-feira, até o início de julho, viu? O mês todo de maio, né? Quinta-feira, dia 12, né? Isso, e na primeira de julho, tá? Perfeito. É um projeto, Wellington, tá? Que tem o objetivo, né, de estimular as crianças e jovens a ler. Perfeito. O que a gente entende pelo... Aí você talvez vá me perguntar, talvez mais adiante, sim, né? O que é isso, né? Que a gente está chamando de cinelivro. Perfeito. Né? Tá, então é um modo diferente de apresentar um livro para as crianças e para os jovens, né? No futuro, quem sabe os adultos também não inventem. Eu acho que dá para os adultos também esse formato. Certo. Tá? É como se fosse uma roda de leitura, tá? Comandada pelos próprios autores. Que bacana. Seja, a plateia, né, as crianças. Mas isso também pode ser feito nas escolas pelos professores, tá? Agora, veja só, nesse caso da Biblioteca João Rio, a gente está fazendo encontros semanais com escritores, né? Alguns grandes escritores, jovens escritores, inclusive com textos maravilhosos, escritores mais contemporâneos, tá? Certo. E o que acontece dentro, no projeto? Faça uma leitura integral de um livro ou de um conto, tem que ser um texto um pouco menor. Certo. Né? Esse texto, ele é projetado, Wellington, numa tela. Que bacana. Um grande, um imenso, tá? No caso da biblioteca, é num palco, na tela grande. Que bacana. O livro. Então você imagina um livro infantil com as imagens projetadas numa tela, numa parede, no caso, né? Se a pessoa não tem. E o próprio autor lendo para os meninos a história. Que barato. Fica muito interativo, né, Suzana? Muito. Né? Os meninos assistem, acompanham a leitura, uma roda de leituras que eles vão ter o texto projetado, as imagens sempre muito bonitas dos livros infantis. Hoje em dia, não sei se você acompanha, sim, né, esse mercado, mas assim, as imagens são muito bonitas, muito poderosas, sempre, né, hoje em dia. Eu ia falar isso agora, até pela questão da imagem, né, hoje é tudo a imagem, né, o jovem tá com o celular na mão, então ele tá vendo a imagem o tempo todo. Mas na verdade é leitura. E é leitura, é verdade. É tudo, não é? Então um cinema, a gente apaga as luzes, deixa só a tela para eles. Agora eu entendi o Cine Livro. Eu ia te perguntar mesmo. Agora que eu entendi. Eu falei, verdade. Cine Livro. E aí eu falei, Cine Livro agora tá. Agora tá bem claro. É o cinema que é livro e é o livro que é cinema. Olha, eu acho que eu vou passar por lá, hein? Vai lá, Wellington. Olha, todo mundo tá convidado, tá? É entrada franca, aberta? Como é que é? Entrada franca, tá? Começa às 14 horas, se quiser a pessoa pode, né, almoçar direitinho e rumar pra lá, tem metrô pra Irajá, tem tudo, né? Tem, né? Tem como chegar, é fácil. Com certeza. Quem tá nas imediações da biblioteca, que é linda a Biblioteca João Rio, né? Preciso conhecer. Então, é uma forma de divulgar. A biblioteca é uma preciosidade. Perfeito.
assim, eu já conhecia já há muitos anos, eu sou mais antiguinha, né? Então, imagina que nos anos 90 eu fiz um projeto lá, a arte da leitura, eu sempre com leitura, né? Meu negócio é leitura, né? Então eu fiz um projeto lá, eu realizei. Mas temos assim, a programação está linda, com autores assim que vão assim de Marina Colasanti, tá? Caramba! Estela Maris Rezende. E eles estarão todos ao vivo, presencial mesmo ou virtual? Alguns? Todos ao vivo, tudo ao vivo. Eles vão até lá, né, para conversar com as crianças. Que bacana. Suzana, é o seguinte, ao meu lado está uma jornalista impressionante aqui, boa da nossa rádio, que é a nossa Lúcia Araújo. Bom dia, Suzana. E ela vai te fazer uma pergunta aqui. Ela já conhece seu trabalho, né, Lúcia? Eu lembro que eu já conheço seu trabalho, porque na época que eu fazia o painel da manhã com Jorge Ramos, a gente já entrevistou você. E não foi? E eu queria saber o seguinte, é verdade, muito tempo. Olha só, eu queria saber o seguinte, há quanto tempo o Instituto promove o Cine Livre? Já está atuando há quanto tempo e o que mudou do comecinho do Instituto até hoje? Qual foi a mudança? Como você vê essa mudança? Bom, a Estação das Letras existe há 27 anos. Isso, né? Há 27 anos. Tá. E o trabalho da estação, que a gente diz, tem a Estação das Oficinas de Leitura e Escrita, sempre foi o de estimular a leitura e a escrita, tá? Certo. A gente começou trabalhando em popularizar a leitura, levar a leitura para espaços em que as pessoas possam desfrutar dela com um público grande, fora da escola, tá? Porque a escola tem o seu papel importante, mas os espaços culturais, como as bibliotecas, os centros culturais, podem ter a leitura como uma atividade de lazer, não é? Então você imagina, você ir para uma roda de leitura, em vez de ver um filme, você lê um livro, tá? Bom, o Cine Livro, enquanto atividade, é uma roda de leitura. Só que a gente, em vez das pessoas terem o texto na mão, um livro, um papel, tem na tela. Ver na tela. Muito bom. Então, é a minha roda de leitura para os tempos virtuais. Tá? Gostei. Então, assim, eu continuo sempre na toada da roda de leitura. A minha questão é com a leitura. Sabe? Até porque você, Suzana, eu li aqui, você é professora, é mestre em teoria literária e fundadora desse instituto, não é? Exato. E todas as ações, Lúcia, nasceram da minha atividade enquanto professora, escritora e professora, tá? Eu sempre tive consciência de que o país precisa de leitores. Eu sempre pensava assim, eu escrevo, mas o país tem poucos leitores. Então, a educação muda, né, a vida das pessoas. Exatamente. O que eu posso fazer, não é, para ajudar nisso, né, enquanto professora, enquanto escritora, até para ter público para os meus próprios livros, né, meio egoísta até, né? Exato. Mas na verdade, assim, eu atuo nessa área desde os anos 80. Caramba. Com leitura, sou antiguinha, assim. Não precisa contar não, Suzana. Conta não, Suzana. Assim, uma história enorme, anterior até, né, à estação, né? Certo. Então, mas a verdade é essa, que a questão é... E a estação começou a trabalhar com o Cine Livro, é um projeto nosso, de autoria nossa, né? Já nos anos 2005, realizando sessões parecidas com essa que a gente está contando agora, e com o nome mesmo Cine Livro, olha só, nas bienais, nas atividades que a gente promovia nas bienais do livro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quando eu fazia curadoria dos espaços culturais do FNDE, de leitura do FNDE. Então eu promovia encontros de leitura para muitas escolas públicas. O que nós fazíamos? Nós íamos a gente tinha no stand um auditório fechado, que tem que ser assim. Leitura precisa de silêncio, precisa de algum conforto.
para a pessoa ler e entender o que está lendo. Não dá para a gente ficar assim, fazendo rodas de leitura no meio da rua. Certo. Tá? No meio da rua, assim, serve assim, contação de história, teatro, porque tem assim, outros elementos, né, assim, mais lúdicos, né, e que vão interessar, e que não são exatamente a atividade leitora. A atividade leitora é você ler, enxergar a palavra, entender a frase. É uma outra atividade diferente. O contexto, né, Suzana? O contexto. A contação de histórias, por exemplo, a criança ouve, imagina, é maravilhosa, principalmente para as crianças que ainda não têm domínio da leitura, né? Então, mas a roda de leitura é para quem já lê e precisa entender melhor a língua portuguesa. Perfeito. Sabe? Então, a criança aprende a pontuar, aprende a escrever, aprende que casa se escreve com S e não com Z. Já numa contação de histórias, ela ouve a palavra casa, mas ela não entende que a escrita é outra. Certo. A escrita soa como Z, mas é escrito com S, né? Certo. A nossa língua é assim. E só a leitura promove essa compreensão da língua portuguesa. Muito mais do que uma aula de gramática. E o cinelivro deve despertar muito a atenção das crianças, claro, principalmente até para tem criança que nunca conheceu o cinema, e não só criança, tem adolescente, tem adulto que nunca teve oportunidade de ir ao cinema. Então, o cinelivro dá essa possibilidade, né? Essa oportunidade de você como se estivesse numa sala de cinema, né? Isso, que é lúdico, né? Então a literatura pode fazer muita coisa e acompanhar com muita tranquilidade os tempos virtuais, sem modificar a função que ela tem, né? A função de educadora, a função formadora, né? Muito bom. É um projeto de professor mesmo, viu? De pedagogo, né? Pedagogia, né? O Suzana, o Wellington de novo. Grandes autores. Depois eu falo melhor da programação se tiver tempo. Né? Não, vai falar sim. É o seguinte, que o nosso tempo realmente corre, você sabe que rádio, o tempo voa, mas eu quero aqui reforçar para a nossa audiência que nós estamos conversando com a Suzana Vargas, que é fundadora do Instituto Estação das Letras. Ela está falando pra gente sobre o Cinelivro, que é uma ação social para leitores e autores, que vai acontecer na Biblioteca Popular João do Rio, que fica na Avenida Monsenhor Félix, número 512, em Irajá. Como a Suzana disse aqui durante o nosso papo, é uma roda de leitura para tempos virtuais. Então vou roubar aqui a sua expressão, Suzana, e vou pedir para você deixar o serviço completo aí. Já falei um pouquinho, mas quero que você encerre então, por favor, pra gente, falando sobre o serviço, os dias, enfim, o que eu não tenha perguntado, que você considerar relevante, por favor, espaço aberto para você. Bom, imaginem muitos autores importantes da literatura infantil e juvenil presentes a essa atividade com as crianças. Todos estão convidados, tem lugar para muita gente, né? Então vocês podem ir. E então todas as quintas-feiras, a partir da semana que vem, às 14 horas, na Biblioteca João do Rio, em Irajá. Então é um convite para vocês conhecerem a biblioteca também. Perfeito. Ou chegar mais cedo ou ficar depois no salão de leitura, tem muita coisa linda. Eu acho que é uma das bibliotecas mais bonitas que eu já vi da cidade do Rio de Janeiro. Que bacana. Mais completa, né? Isso. Completa, foi assim, o prédio, tudo muito cuidado, tem livros que você pode levar, tem uma mesa cheia de livros que você pode escolher e levar para sua casa, com o seu livro. Que bacana. Que legal. Que bacana. Muita coisa bonita. E o Cinelivro com os nossos autores, tá? Que são fantásticos, né? Começamos então semana que vem. Dia 12, quinta-feira. Com Otávio Júnior, o livreiro do Alemão, falando sobre Da Minha Janela. É um livro belíssimo que ganhou o Prêmio Jabuti no ano passado. Para o nosso orgulho, porque o Otávio foi aluno do Instituto Estação das Letras. Olha que bacana. Então ele se transformou num escritor fantástico, já está até traduzido na França, na Alemanha, em vários países. Meu Deus, que bacana, parabéns para ele. Precisamos dele aqui, inclusive. Um dia vocês podem chamá-lo, para conversar, porque para falar da trajetória dele, né?
Nossa, é lindíssima a trajetória do Otávio, viu? Perfeito, boa. Fica essa dica. Tá bom? Já fica a dica assim. Muito obrigado, tá, Suzana? E parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigado por falar com a gente aqui. Obrigada pelo espaço, a todos vocês. Lúcia, que bom te encontrar. Obrigado, bom encontrar você também. Prazer. Estamos por aqui, querido. Valeu. Um beijo, grande sucesso. Valeu. Obrigada a você. Valeu, um beijão. Tchau, tchau.